Olá, tudo bem? Eu sou Ana Lousada. Muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós iniciamos a série Educação Infantil, Caminhos a Percorrer. Nessa série nós vamos discorrer sobre várias questões relacionadas à infância, educação infantil. E nessa primeira coleção nós vamos discutir sobre currículo na educação infantil. Até porque nós estamos num momento muito importante, de retomadas das discussões em relação aos projetos político-pedagógicos. E para que a gente possa refazer os projetos político-pedagógicos, nós precisamos retomar algumas questões, algumas concepções em relação ao currículo, ao sentido de currículo. E aqui a gente trouxe 3 questões fundamentais para a gente estar pensando ao longo do vídeo de hoje, que é currículos, educação infantil em foco e dimensão educacional. Veja que a gente está trazendo currículos no plural, para a gente redimensionar o nosso olhar em relação ao que temos feito, ao que temos produzido, no contexto da escola, no contexto da sala de aula. Para iniciar, fica uma pergunta: o que significa currículo? Se a gente for pensar na palavra, no que significa a palavra currículo, a gente vai ao dicionário e encontra que currículo deriva-se de uma palavra latina que se refere a corrida, curso, currículo, algo que corre, que se for traduzido ao pé da letra significa pista de corrida. Quando a gente procura analisar a palavra alinhada ao sentido de currículo, que a gente vem produzindo ao longo da história, esse termo currículo é usado dentro e fora da sala de aula de várias maneiras e com vários sentidos. Por que de várias maneiras e com vários sentidos? Porque depende da perspectiva teórica que nós estamos nos ancorando. Depende do conceito que temos de educação, do conceito que temos de criança, do conceito que temos de mundo, de sociedade, de comunidade. Depende do conceito, depende da concepção teórica, filosófica, ideológica, política, que permeia o nosso trabalho. E quando a gente conversa, faz os debates, as reflexões, seja no locus das escolas, no locus da Secretaria de Educação, vários enunciados são tratados quando a gente questiona o sentido de currículo. O que vocês pensam sobre currículo? Para vocês, o que significa currículo? E aí a gente traz aqui algumas ideias oriundas desses debates. Alguém diz: currículo é histórico de vida, um caminho percorrido, processo, movimento, percurso, ambiente do conhecimento, construção de identidades. Aqui, só nessas palavras, só nesses dizeres aqui, a gente vê que tem concepções diferenciadas permeando essas ideias, essas falas. E quando a gente procura analisar essas falas e vamos ao encontro das dimensões educacionais, a gente pode dizer que o currículo ele está imbuído, ele é produzido em diferentes dimensões educacionais, sejam elas formais ou informais. Informais, a gente pode trazer a família, a comunidade, e outras que a gente vivencia, as práticas sociais e culturais. Quando a gente analisa as diferentes falas que a gente está destacando aqui, a gente procura ir ao encontro das dimensões educacionais
que estão permeando esse cotidiano. Então, seja um cotidiano formal ou informal, ainda assim nós vivemos situações, experiências educacionais, experiências de formação. No contexto familiar, é um contexto de formação. O contexto na comunidade comunitário é um contexto de formação. Nas religiões, na política, no esporte, na profissão, em tudo a gente se constitui. Então tem uma dimensão educacional. E em cada situação dessa, nós produzimos um currículo peculiar a cada dimensão educacional dessa. E aí a gente fica se perguntando, como que nós estamos produzindo o currículo no contexto familiar? Na nossa família, que tipo de currículo nós estamos produzindo? Na nossa comunidade, que tipo de currículo nós estamos produzindo? Na política, no esporte, na profissão, nas artes, nas diferentes situações, nas diferentes experiências que estamos vivendo. Quando a gente pensa aqui nessas dimensões educacionais, a gente pode alinhar com aquele sentido de currículos lá no plural. Ao longo da nossa vida, nós produzimos diferentes currículos no contexto de uma educação formal e no contexto de uma educação informal. Então, a escola é um contexto formal. E a escola, sendo um contexto formal, que agrega, que traz diferentes pessoas que estão se constituindo nesses diferentes tempos e espaços e que nesses diferentes tempos e espaços estão produzindo diferentes currículos, então a escola, no processo de constituição do seu currículo formal, sistematizado, ela precisa dialogar com esses diferentes currículos. Então a dimensão educacional escolar precisa se relacionar com as diferentes dimensões educacionais nesses diferentes contextos. E aqui na escola, nós temos desde a educação infantil até a pós-graduação. São diferentes tempos e espaços escolares onde produzimos múltiplos currículos que precisam estar alinhados com os diferentes currículos que produzimos em outras experiências. E na educação infantil isso precisa estar claro. Precisamos ter clareza disso desde a educação infantil. No próximo vídeo, vamos discutir sobre o sentido de currículo na educação infantil enquanto caminhos a percorrer.